A graça e a paz do Senhor Jesus seja com vocês, tenham um ótimo dia. Estava pensando, uma coisa que eu estava meditando essa semana, que hoje tem muita gente querendo ser eleita pelo povo, né? E eu estou de frente de vários irmãos aqui, que foram eleitos por Deus antes da fundação do mundo. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Amém, amados? É muito interessante a gente saber dos privilégios que nos foi confiados, que nos foi dado através da obra do Senhor Jesus. E o interessante é que hoje eu quero falar algo parece tão básico para as nossas vidas, porém existem inúmeras confusões e nós não podemos prosseguir na nossa caminhada de fé sem termos certezas. Quem concorda com isso? A palavra de Deus diz que o meu justo viverá pela fé. Tudo que nós fazemos sem fé é pecado, a Bíblia diz isso. E quando se trata de algo tão especial, de algo tão planejado, de algo que teve um investimento tão imenso, que foi o resgate de cada um para Deus, o pagamento de um preço para que nós viéssemos ser salvos, e muitas das vezes encontra em nós dúvidas, encontra em nós algumas coisas que impedem de compreendermos com clareza o que Deus realmente planejou para nós. O que eu quero compartilhar com vocês está no texto de Efésios capítulo 2, nós estaremos lendo o versículo de 1 a 10, eu vou ler com você na minha versão aqui. E antes de ler, eu gostaria que você me acompanhasse nessa oração, pedindo a Deus para abrir o seu entendimento, porque Deus quer falar com você essa manhã. Bendito Deus e Pai, somos gratos, muito gratos por tudo que o Senhor fez por nós e continua fazendo. Obrigado, Pai, porque hoje tivemos a oportunidade de levantar da nossa cama e estarmos aqui. Obrigado, Senhor, porque nós temos um lugar aonde congregar. Obrigado, Senhor, porque somos amados uns com os outros e também por Ti. Somos gratos por todo o Teu amor e todo o Teu cuidado. Abre o nosso entendimento para que venhamos entender, Senhor, qual é a esperança do Seu chamamento, qual é a riqueza da glória da herança nos santos e qual é a suprema grandeza do Seu poder para com nós que cremos, segundo a eficácia da força do Seu poder. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom, amados, essa última frase que eu falei nessa oração, ela se encontra no capítulo 1 de Efésios. E Paulo diz assim que o alvo da oração dele é que nós viéssemos ter os olhos do nosso entendimento aberto. A gente, quando vai estudar e depara com alguma matéria muito difícil, tem muitas pessoas que têm a atitude de desistir e falar, isso não é para mim. Isso acontece até em relação à compreensão da palavra de Deus. Mas a minha oração é que você tenha o seu entendimento aberto para você compreender que Deus está falando o tempo todo contigo. E Ele começa a falar também através da sua palavra dizendo, Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós, todos andamos no passado, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Preste atenção, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Ele
Perdão. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestes, em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça são vocês salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Quem já meditou nesse texto e viu a grandeza do grande amor de Deus, tudo que Ele tem contribuído para favorecer a cada um de nós? Amados, eu sei que nós somos rodeados com várias necessidades diárias, nós somos rodeados por várias coisas que queremos, mas se alguém perguntasse para mim qual é a maior necessidade do homem na terra, eu não falaria que seria o alimento, eu não falaria que seria a bebida, o ar. A maior necessidade do ser humano, ela só pode ser dada por Deus, que é a salvação. E parece que nos últimos tempos, existem muitas coisas que têm levado o nosso pensamento a repousar nessas coisas. E esquecemos que existe uma necessidade. Experimentamos dela e que nós devemos anunciá-las para outras pessoas que não conhecem, que é sobre a salvação. A salvação é a principal missão de Jesus. Ele disse que ele não veio para ser servido, mas dar a vida em resgate de muitos. E sabe onde eu estou nesse texto? Nos muitos que Jesus veio resgatar. Sabe onde você está nesses muitos? É você estar lá com Jesus, porque Ele veio por mim e por você. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que a nossa vida, ela passa por 3 fases. É como se fosse um testemunho pessoal. A sua vida antes de Cristo, o seu encontro com Cristo e a sua vida depois que você encontrou com Jesus. A sua vida é assim? E aqui é como se esse texto que nós lemos, ele fosse separado dessa forma. Em 3 fases da nossa vida. A nossa vida no passado, como éramos, como Deus fez para nos encontrar e como nós estamos agora. E eu quero primeiramente falar para você, em primeiro lugar, o que Jesus fez por nós foi o livramento no nosso passado. Está lá no versículo de 1 a 3, olha só como que nós éramos. Ele nos deu vida quando estávamos mortos, em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Entre eles também todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. A coisa mais interessante aqui é que nós estávamos mortos, mas não é um tipo de morte que você já vai para o cemitério, é uma morte espiritual. A morte que Paulo está referindo aqui é que nós estávamos sem condições de resposta para com Deus e sem condições de receber algo de Deus. Uma vida incomunicável, sem conexão com Deus. Está morto. É você ser incapaz de amar, de adorar a Deus. É você ser incapaz de chegar na presença de Deus, mesmo rezando, mesmo fazendo algumas coisas que as pessoas fazem, mas se a pessoa ainda não recebeu Jesus na sua vida, no mundo espiritual ela é uma pessoa morta. Apesar de ter vida no corpo e na alma, mas no espírito ela está morta. A condição era tão grave que o homem não estava doente.
Ele não precisava de um tratamento, ele não precisava de um remédio. Ele precisava ser ressuscitado em Cristo. Ele precisa, não é de algo para ajudá-lo. Ele não precisa de uma igreja para ajudá-lo. Ele precisa da vida de Deus. O texto diz que nós estávamos mortos, mas Ele nos deu vida. O que nós recebemos de Deus não foi um tratamento qualquer. Nós recebemos dele, foi vida. Uma modalidade de vida que o mundo não conhece. E isso deve ser uma realidade para nós. Depois, além de mortos, o homem estava num estado de desobediência. É só observar a condição da humanidade hoje. Aqui o texto fala de 3 elementos que é considerado a trindade do mal: o mundo, o diabo e a carne. Aqui fala que nós andávamos segundo o curso desse mundo. É como se você estivesse numa correnteza. O que o mundo oferece, você está lá. O que o mundo coloca para você, você quer seguir. Você não tem força de nadar contra. E era essa a condição. Aqui fala que nós também andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é esse? É o próprio diabo. O diabo estava direcionando a vida de cada um de nós. O diabo ainda faz isso na vida de muitas pessoas. E aqui em terceiro ele fala sobre a carne, os desejos que nós temos. Nós andávamos segundo o que pensamos e o que sentimos. Para nós o critério de escolha está no prazer. Para nós o critério de decisões está naquilo que eu penso ser o melhor para mim, naquilo que eu sinto que é bom para mim. E era essa a vida do passado. E outra coisa é que o homem também estava condenado. A condenação aqui fala que nós éramos filhos da ira. Muito obrigado. Filhos da ira, e por natureza nós estávamos como todos aqueles que estão sem Cristo Jesus. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas: a gente não vai para o inferno, a gente já estava lá, condenado. Aí Jesus veio e nos resgatou. Quem foi alcançado por Jesus? Amados, teve um momento da minha vida que eu andava dessa forma. Eu fazia o que eu queria, e eu fazia a vontade de outra pessoa que não era Deus. Eu achava que a minha vida tinha uma liberdade. Eu achava que poder fazer tudo o que eu quero é uma liberdade, e eu me enganei. Porque aquilo, como que você tem algo como liberdade se aquilo te aprisiona? Foi então que Deus começou a gerar no meu coração necessidade de falar: Senhor, eu preciso de Ti. E com essa necessidade, chegou o momento de eu falar: Senhor, eu me rendo ao Senhor. E quando isto aconteceu na minha vida, eu posso falar de mim. Eu recebi uma alegria, uma vida tão preciosa de Jesus, que não existe prazer no mundo que possa substituir o prazer de ter a vida com Deus. E é isso que me mantém vivo na fé. É isso que me mantém vivo todos os dias nos desafios. Ser cristão nos dias atuais é difícil para quem realmente leva Deus a sério. Mas eu tenho um ganho muito maior do que é me oferecido fora: a vida de Jesus. Amém? Em segundo lugar, a nossa condição presente. Eu não sei se você já percebeu ou já parou um dia somente para meditar no que Deus tem feito por você. Talvez você já fez como eu: tirei um dia, eu vou jejuar em agradecimento. Eu vou louvar o Senhor em agradecimento. Eu não vou louvar, não vou orar pedindo nada. O que eu quero fazer é só reconhecer o que o Senhor fez por mim. E o interessante aqui é que esse texto fala de 4 verdades maravilhosas que Deus fez para cada um de nós. E eu gostaria que, quando você entendesse isso, você gerasse em você uma alegria tão boa, de gratidão,
porque Deus fez por você, que ele diz assim, no versículo 4, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. Olha só, Deus nos amou. Amados, tem muita gente reclamando que não é amado. Tem muita gente reclamando que não é aceito. Tem muita gente reclamando da vida que não existe ninguém que gosta dele. Mas eu tenho uma certeza na minha vida: Deus me ama. E se você tem a certeza de que este Deus te ama, você vai entender que aqui está envolvido algo tão maravilhoso, que é a misericórdia de Deus. Ele não te dá aquilo que você merece. Ele não nos dá aquilo que merecemos quando nós pecamos. Aqui existe o amor de Deus, o cuidado. Deus decidiu nos amar. Deus decidiu amar você e Ele não volta atrás. Coloque isso na sua cabeça. Aqui fala da graça de Deus. A graça de Deus, ela é tão maravilhosa que ela chega a nos humilhar. Eu não preciso fazer coisas para receber de Deus. Deus me dá porque Ele é cheio da graça. Não é Maria das Graças. Que a graça de Deus alcance o seu coração de uma maneira que você possa perceber que você recebe de Deus coisas que você não merece. Deus te abençoa, Deus te ama, Deus cuida de você, mesmo eu não merecendo. Isso é maravilhoso demais. Não tem como deixar de amar um Deus maravilhoso como esse. E aqui o texto também fala da sua bondade. Tudo que Deus faz para nós é bom. Até aquelas coisas que você pensa que não são tão boas, na sua cabeça, mas no final, talvez um dia, você vai perceber que foi pela bondade de Deus que você está aqui. Porque você está de pé. Porque você foi favorecido. Nós deparamos com vários momentos da nossa vida com tristezas, decepções, criamos planos, fazemos planos e coisas não dão certo. Mas saiba de uma coisa, Deus tem uma vontade que ela é boa, perfeita e agradável a seu respeito. Aqui o texto também fala no versículo 5, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Aqui fala que Deus usou o mesmo poder para ressuscitar Jesus dentre os mortos, para trazer uma ressurreição na vida de cada um de nós. Fomos ressuscitados em Cristo. O ato de você estar vivo hoje para Deus, o ato de você ouvir Deus falar com você, o ato de você perceber que Deus está com você o tempo todo, isso é pelo fato de você ser ressuscitado. Você recebeu uma vida em você. Existe uma vida dentro de você. E essa vida é a vida de Deus. É a Zoe de Deus. Aqui também fala no versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestes. Existe uma posição. Você tem uma posição em Deus. Nós estamos em Cristo, nas regiões celestes. Não existe um melhor lugar a estar do que estar com Jesus. Ele nos exaltou. Você pode ter vivido uma vida de humilhação, você pode ter sido humilhado ou ainda é, mas sabe de uma coisa? Deus te exalta, porque Ele te colocou num lugar, numa posição, que está com Ele. Isso é bom para você? Ele precisa fazer mais alguma coisa para você? Às vezes nós queremos uma posição num trabalho, em outra coisa tal, mas sabe de uma coisa? Viva sabendo que você tem uma posição no céu com o Senhor. Você está com Ele. E isso vai te dar força para você enxergar coisas além daquilo que você está vendo. Porque isso é maravilhoso. No versículo 7 e 9 diz o seguinte: Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Observe que tudo aqui é em Cristo. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é isso? Não de obras, para que ninguém se glorie. Aqui o texto está falando que nós somos salvos, somos guardados. A salvação, muitas vezes ela é entendida como uma recompensa. Mas o texto nos ensina
Abra os seus ouvidos espirituais. Que a salvação não é uma recompensa. Algo que você precisa fazer para você merecê-la. Algo que você precisa empenhar para você tê-la na sua vida. Mas o texto está dizendo que é dom de Deus. E a palavra dom significa presente. Você foi salvo em Cristo Jesus não porque você merece, mas porque Deus quis te dar a salvação. Nós somos salvos por Jesus não porque nós fizemos algo para alcançar isso, mesmo que viemos tentando há muito tempo. Não, a salvação é dom de Deus. E o texto reforça, não por obras, para que ninguém chegue e fale, foi eu que fiz para estar no céu. Não. Sabe por quê? A única pessoa que fez alguma coisa para salvar alguém, a sua vida, a minha vida, foi Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor, seja a Ele. Ele é o único digno, só Ele. Aqui está dizendo do começo ao fim desse texto que nós lemos, que em Cristo nós éramos assim, recebemos vida. Em Cristo nós temos posição. Em Cristo fomos salvos. É através dele, não é através de nós. E sabe de uma coisa, amados? Nós entramos somente confiando que é somente ele que foi capaz de fazer algo para nos salvar. A fé é exclusivamente em Jesus. Não é a fé em igreja, não é fé em obras, não é fé em si mesmo. Não é fé em santo. Pedro diz que não há outro nome que importa que sejamos salvos. É só em Jesus. Um carcereiro chegou para Paulo depois de um terremoto e ele ficou desesperado porque, nossa, abriu a cela, os presos fugiram. Se fugir preso, a gente morre. E ele ia se matar com a espada e Paulo fala, não faça tal coisa. Todos nós estamos aqui. E aquele carcereiro, olhando para Paulo, falou assim, como que eu faço para ser salvo? Talvez essa seja a pergunta mais interessante que nós devemos fazer, as pessoas devem fazer. Como que foi isso que ele disse? Você tem que ir de uma cidade para outra, pagar beça para você alcançar. Não, ele somente disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Amados, eu deparo com vários e vários irmãos que congrega há vários e vários anos numa igreja, e eles não têm E se eu não tenho fé, se eu não acredito que Jesus pode me salvar, aqui eu não estou defendendo uma escola que pensa que perde para salvar o homem, ele não precisa do homem, ele só quer que o homem acredite que ele é capaz. Você acredita que Jesus, que isso torne-se uma realidade na sua vida? Quando nós realmente confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, existe uma garantia da parte de Deus que de maneira alguma sairemos das mãos dele. E essa garantia não é dada por nenhum homem na terra, mas sim pelo próprio Deus. Jesus fala, aqueles que o Pai me deu, presente, de maneira alguma os lançarei fora. Quem no seu íntimo acredita que pertence a Jesus Cristo, levanta a sua mão. Então você está garantido. Você está guardado em Deus. Você está em Deus. Em terceiro lugar, a nossa esperança futura. Aqui não é algo que está destinado somente ao futuro, mas é algo que nós vivemos a cada momento da nossa vida. O momento que eu estou falando com você é presente, mas passa o tempo e ele virou passado. Mas o meu presente aqui eu vivo porque eu tenho uma esperança futura. A esperança futura
é saber que sou salvo em Cristo, e por ser salvo em Cristo, existem algumas coisas que vai acontecer na minha vida. Primeiro eu tenho que saber de uma coisa. No versículo 10 diz que, pois somos feitura dele. A palavra feitura no grego é poiema, que vem da palavra poema. Isto dá um sentido mais apurado de que cada vida, a sua vida, a minha vida, ela foi feita com um planejamento, com cuidado, como uma obra-prima. Nós não somos feitos com restos de materiais. Nós não somos recicláveis. Nós fomos feitos com o melhor que Deus tinha. Todas as coisas que foram criadas, Deus usou uma palavra, haja. E as coisas foram acontecendo. Mas quando foi a vez do homem e da mulher, Deus pegou e moldou. Ele trabalhou, ele fez algo. E ele soprou vida. Diferente de tudo. Além de sermos feitos com tanto amor, cuidado por Deus, capricho, Deus nos criou. Tem muita gente que ainda duvida da existência de Deus. Tem muita gente que até alguns crentes seguem a teoria da evolução e não acredita que você foi criado por Deus. Nós fomos criados por Ele. Se nós fomos criados, Deus não cria algo por qualquer coisa. Ele cria algo com um propósito, com um benefício, com uma missão, com algo para acontecer. Você é um projeto de Deus que foi criado para alguma coisa. Já parou para pensar por que você foi criado por Deus? Por que você está aqui? Você está aqui simplesmente para ter um trabalho, que trabalha aí de cedo à tarde, vai embora para casa cansado, reclama da vida, tal, tenta fazer algo para melhorar, faz isso, faz aquilo. Não, existe um propósito muito maior para a sua vida. Você foi criado com um propósito. Talvez tem muita gente que passa a vida toda procurando a resposta por que ele foi criado. Mas eu afirmo para você que essa resposta não sou eu que vou te dar, mas Deus vai falar no seu íntimo por que você está aqui nesse mundo, por que você foi criado por Ele. Sabe, eu imagino que Deus anseia pelos seus filhos chegar assim: Pai, por que eu fui criado? Sabe, amados, Jesus ele veio aqui com a certeza por que ele veio aqui. Ele tinha plena certeza por que ele nasceu. E não foi com 30 anos que ele teve isso. Quando Lucas fala lá com 12 anos, eles debatiam com os mestres da lei e os caras ficavam maravilhados. Ele já sabia porque o pai tinha colocado ele aqui. Ele tinha uma missão. Ele foi criado. Ele nasceu. Cada um de nós nascemos em Deus por uma missão. Você crê nisso? Existe uma coisa muito interessante, é que existe um contraste. Mas, se eu fui salvo, eu acredito que fui salvo, eu posso fazer qualquer coisa? Eu posso pecar, posso fazer qualquer coisa, eu vou sair daqui, eu vou beber, eu vou me prostituir, eu vou roubar, eu vou matar, já que eu estou salvo mesmo. Eu já vi muitas pessoas falando isso para mim. E o que eu sempre penso antes de responder é o seguinte: como que uma mente que foi renovada pela palavra de Deus, que já experimentou a vida de Deus, ainda pensa em voltar e fazer tal coisa? Qual que é a evidência de alguém que é salvo? Eu não consigo olhar por alguém e falar assim: essa pessoa está salva. Porque só Deus sabe. Só ela sabe que crê ou não. Eu não consigo olhar para os irmãos e falar assim: esse está salvo ou não. Será que existe algum sinal, alguma evidência que comprova que eu realmente sou salvo? Porque às vezes a gente encontra com muita gente que é crente de boca, mas não de coração. Jesus ele sempre disse para os discípulos: pelo fruto conhecerei as árvores. Não foi isso? Aqui é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: olha, você não é salvo pelas obras que você faz.
Mas por você ser salvo, você faz obras. E por receber eu faço. Então ele diz assim no versículo 10: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Você foi criado para as boas obras. Então, uma das evidências visíveis, que a gente pode ver se alguém realmente foi salvo, é as obras que ele realiza após a sua salvação. Porque ele não só diz que existe boas obras, não é simplesmente uma obra, são obras que são boas. Essas obras boas, vai chegar um dia que o fogo de Deus vai passar, e se for palha, se for madeira, se for feno, consumir, isso é uma obra boa. Sabe o que o texto está dizendo? É o seguinte, que às vezes a gente não faz as coisas por um motivo. A gente faz porque nós fomos criados para isso. É algo que acontece naturalmente, é um fruto. É fruto daquilo que aconteceu em você. Se você teve um encontro, se nós tivemos um encontro com Jesus, é impossível ficar naquelas mesmas obras passadas. Porque eu sou movido, eu fui regenerado, eu sou movido pelo Espírito Santo a fazer boas obras. Eu não olho para uma pessoa, simplesmente vendo ela, a necessidade dela é somente R$1 no sinaleiro que ele está pedindo. Eu olho para ele com os olhos que Jesus quer que eu veja, que ele é uma pessoa que precisa de Deus e precisa ser salvo. Então eu sou aquele agente de Deus, um filho de Deus, que continua a obra de Jesus, que é boa, de anunciar as boas novas da salvação. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, que com sua boca você confessa a respeito da salvação, e com o coração você se crê para a justiça. Se acredita e você fala. Amém? Aqui diz o texto, para que nós andássemos nela. Aqui está dizendo que existe um padrão de vida daqueles que são salvos. Eles andam de uma maneira diferente que mostra nos versículos anteriores. Eles não andam segundo o mundo, eles não andam segundo o diabo, eles não andam segundo o jeito que eles acham que deve ser, a vontade deles, mas eles andam nas boas obras, no mover do Espírito Santo de Deus. Sabe, o que Deus quer falar para nós essa manhã é o seguinte, que nós precisamos reaver os nossos conceitos em relação à nossa salvação. Davi era um homem segundo o coração de Deus, não é, irmã Maria? No Salmo 51, no versículo 12, ele diz o seguinte, após ter pecado, ele cometeu um pecado terrível, houve grandes consequências, mas chegou um momento que ele arrependeu, e ele diz no versículo 12 do Salmo 51, restitui a alegria da tua salvação. Existem muitos cristãos hoje, que eles perderam a alegria da salvação. E eu quero dizer para você que essa alegria é a presença de Deus no seu coração que te dá força para você continuar todos os dias. O que eu oro para Deus essa manhã é que você, a cada dia, deixe essa chama da alegria de Deus no seu coração encher e motivar você a cada dia para você andar em fé. Que você, mesmo pensando que as coisas estão ruins, mas essa alegria de Deus venha preencher o seu coração de maneira que você possa andar por essa terra de cabeça erguida, sabendo que você é um salvo em Cristo Jesus. E que eu peço a Deus que essa convicção, essa fé em Jesus, a cada dia mais cresça em você. Ele fez tudo, por mim e por você. Basta você aceitar e acreditar. Amém?